hoje com o professor Gustavo Birenboim, professor Eduardo Jordão, para discutir a importante questão da representação e consultoria jurídica das agências reguladoras independentes no Brasil. Antes de iniciar propriamente nosso evento, eu queria passar a palavra para a Procuradora-Geral do Estado, doutora Inês Maria Coimbra, para dar abertura, né, ao nosso evento e falar algumas palavras aqui para os nossos convidados e os nossos participantes. Obrigado, Inês. Oi, gente, boa tarde. Eu tô sempre meio de penetra aqui nesse grupo, fico sempre morrendo de vontade de acompanhar, mas fiz questão de fazer essa abertura e peço desculpas porque o atraso se deve a isso, mas porque não é todo dia que a gente tem na casa, assim, dois professores com com essa estatura, então eu queria já agradecer ao professor Gustavo, agradecer ao professor Jordão pela disponibilidade de estar conosco. Esse é um, já disse da outra vez, é um grupo que se propôs a estudar temas muito relevantes, relevantes porque são importantes na atuação e porque são atuais muitas vezes de difícil solução. E a gente aqui, né, com esses dois professores que têm uma produção muito intensa e uma produção que a gente consome bastante, e ainda assim, vocês sabem melhor que ninguém, que muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, quando a gente está falando de regulação, quando a gente está falando dessas contratações administrativas de longo prazo, de contratos de infraestrutura, enfim, não, às vezes a solução não está escrita em lugar nenhum e aquele desespero. Então, a gente acaba na advocacia pública construindo todo dia também um pouco da doutrina e de um pouco das soluções. E a gente resolveu parar e organizar esse grupo para ter discussões um pouco mais estruturadas, fora da pressão do dia a dia, né? E por isso eu preciso agradecê-los de novo, porque eu sei que estar aqui é deixar ali no canto as bancas que impiedosamente seguem subindo, né? Enfim, então é um esforço de cada um, mas eu acho que é um esforço que nos impulsiona institucionalmente. E o tema de hoje, olha, eu realmente hoje eu estou sofrendo de não estar aqui, porque eu já tive várias discussões sobre isso, várias discussões com a Flávia, que está nos acompanhando remotamente, várias discussões fora daqui. E, né, Caio, até se pensou se ia se fazer essa discussão aqui, se não ia, quanto, o quanto de, quanto que a gente ia ter a coragem mesmo de se propor a enfrentar esse tema, de uma maneira com honestidade intelectual, mas de encarar essa questão que que tá na ordem do dia, é uma questão que dialoga de maneira muito direta o modelo de agência que se quer para o país, os novos modelos, o que é, o que não é, o que funciona, o que não funciona, prós e contras, do que nós estamos falando. Então, eu parabenizo, na verdade, a esse grupo por ter tido a coragem de pautar o tema, um tema que fala da gente, em alguma medida, da nossa atuação. E eu acho que isso só mostra a maturidade institucional dessa casa e o compromisso com a construção de um cenário regulatório mais eficiente e que contribua para o desenvolvimento do país. Então, eu vou deixá-los, porque, né, afinal de contas, temos aí nossos dois craques para serem ouvidos. Depois vou pedir todas as impressões, anotar, guardar. Desejo para vocês um ótimo trabalho e agradeço de novo nossos convidados. E é isso, bom trabalho a todos.
Bom, feita a apresentação inicial pela Procuradora-Geral, gostaria só de fazer uma introdução aqui do professor Gustavo, que é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ também, e Masters of Law pela Yale Law School. O professor Eduardo Jordão, por sua vez, é professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FGV Rio, doutor pelas universidades de Paris e Roma, mestre pela Universidade de São Paulo, a USP, e também pela London School of Economics. É pesquisador visitante em Harvard, em Yale, no MIT e também nos institutos Max Planck. Hoje a gente está aqui também com a Tami que é subcoordenadora de um grupo do PGE-REG, responsável especificamente por estudar a questão da representação e consultoria jurídica das agências reguladoras independentes, analisar quais são, né, os modelos jurídicos possíveis de representação nas agências, quais eles melhor se coadunam com a autonomia institucional que essas entidades têm, mas que qual deles também conciliam de alguma maneira esse vetor de autonomia com a coordenação e a estabilidade jurídica que se espera dos entendimentos e orientações jurídicas estabelecidos no âmbito de agências reguladoras, assim como se espera na administração pública como um todo. A gente estruturou esse debate com algumas perguntas inicialmente prefixadas, mas com uma abertura clara, né, à exposição dos professores. A Tami vai iniciar, né, esse debate passando a palavra aos professores com uma pergunta inicial, mas claro que com uma abertura às considerações iniciais dos professores, cada um deles tem uma apresentação muito bem elaborada, eu pude dar umas piadas aqui, agradeço muito o cuidado dos dois em preparar esse material antes do nosso encontro, e a Tami vai mediar essas apresentações com perguntas específicas depois dirigidas a cada professor. Por isso, eu já passo a palavra para a Tami, a quem agradeço por exercer essa função tão importante aqui hoje para a gente também. Obrigado, Tami. Boa tarde, muito obrigada. Gostaria de agradecer aos professores pela presença, pela atenção em preparação dos materiais. A grande alegria de ter professores conosco é que o cuidado com o ouvinte, o cuidado com os alunos é sempre muito presente, isso nos alegra muito. Então, gostaria de agradecê-los pela presença. E, na linha do que o Caio disse, a nossa primeira apresentação vai ser a partir de uma pergunta introdutória. Os professores prepararam suas apresentações. Acredito que vamos iniciar com a apresentação do professor Gustavo, depois com o professor Eduardo, sem prejuízo depois que eles se estendam, se quiserem, se assim o quiserem, em relação a outros aspectos que venham, né, nos arejar durante a discussão, e depois a gente vai prosseguindo com as perguntas. A primeira questão que nós gostaríamos de trazer para conversar com todos vocês se refere, como o Caio disse, ao binômio entre coordenação dos trabalhos no âmbito da advocacia pública e a autonomia legalmente concedida às agências reguladoras. Se, de um lado, nós temos, no âmbito da advocacia pública, a estabilidade e nas orientações e entendimentos no âmbito da administração, e a consolidação, a decantação desses entendimentos com o passar do tempo, que garantem uma certa estabilidade, previsibilidade na condução da coisa administrativa. Por outro lado, nós temos legalmente estabelecida a independência, a autonomia das agências reguladoras, que poderia eventualmente ser maculada a partir do momento em que orientações que são dadas por um órgão central de advocacia pública possam ensejar essa autonomia. Então, nós teríamos, a princípio, um dilema entre a coordenação e uniformização de entendimentos de um lado e a autonomia das agências de outro. Eu gostaria, então, de ouvir a opinião dos professores a respeito desse dilema, entender como os professores encaram essa questão, e, com muita alegria, passo, então, a palavra ao professor Gustavo, que pode ficar à vontade para começar a exposição. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado ao Caio. Foi nosso aluno lá no programa de pós-graduação da UERJ, Tami, meu querido amigo Eduardo Jordão, amigos e amigas. Eu tenho uma apresentação inicial, ela tem um objetivo assim de, pelo menos para mim, situar o tema no debate brasileiro especificamente. Como vocês vão perceber, eu
subdividir a minha análise num primeiro bloco, que eu chamei de análise descritiva, pelo menos na minha percepção, o que o dever ser enquanto que na segunda parte eu fiz uma análise prescritiva ou normativa, supondo o que o dever ser dessa matéria deveria ser. Né? Eu sempre costumo dizer que o direito é o que o dever ser é, e no plano individual, a moral é o que o dever ser deveria ser, no plano coletivo, é a democracia que faz esse papel. Democracia, coletivamente, é o que o dever ser deve ser ou se tornar. Então, nessa matéria, acho importante a gente partir do que é o entendimento até agora consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 132 da Constituição, e dele o Supremo extrai, por assim dizer, um princípio, ninguém precisa chamar isso de princípio, mas uma noção de unicidade orgânica da advocacia pública. O Supremo entende, interpretando esse artigo 132 da Constituição, que se refere aos procuradores dos estados e do Distrito Federal como os exercentes por excelência da representação judicial e da consultoria jurídica das suas respectivas unidades federadas, como um princípio de unicidade orgânica ou institucional da advocacia pública. Eu selecionei aqui, em seguida, a tese jurídica, que foi firmada em diversos precedentes, mas esse trecho do voto do ministro relator da ADI 7380, julgada em 2023, da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, sintetiza bem o entendimento geral da Suprema Corte sobre esse assunto. Ele disse que o modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da administração pública direta e indireta. Já a tese jurídica formal, que foi fixada nesse mesmo caso, repete esse entendimento, talvez de maneira mais explícita e sintética, dizendo que é inconstitucional, por violação ao artigo 132 da Constituição, a criação de órgão ou de cargos públicos, fora da estrutura da Procuradoria do Estado, com funções de representação judicial, consultoria ou assessoramento jurídico de autarquias e fundações. Parece que o Supremo aqui adota uma distinção entre consultoria e assessoramento jurídico para abarcá-las todas dentro desse guarda-chuva que é a unicidade orgânica da advocacia pública estadual. E considera que isso não são sinônimas, porque, do contrário, imagino, não teriam sido explicitadas de maneira numa alocução em que o assessoramento jurídico aparece ao lado da consultoria. Eu considero que a consultoria jurídica é uma consultoria autônoma ou com algum grau de autonomia em relação ao órgão consulente. Já o assessoramento jurídico é uma atividade de apoio e sustentação para o gestor, o tomador da decisão. Mas aqui, pouco importa, o que é relevante é que o Supremo considera que essas atividades de representação, consultoria e assessoramento estão todas abarcadas na unicidade orgânica e faz uma alusão a autarquias e fundações públicas estaduais. O que significa, a meu ver, já que em todos esses julgados que eu listei aqui, é possível que haja ainda outros, mas nesses, pelo menos, que é sempre uma situação em que há autarquias ou fundações públicas que têm uma representação própria ou cargos em comissão que vão se encarregar, cujos ocupantes vão se encarregar do exercício da representação judicial, extrajudicial e da consultoria jurídica. Então, também é um recorte importante na fixação da tese jurídica que essa unicidade não abarca a representação
das empresas estatais. As sociedades empresárias estatais têm direito a ter seus próprios corpos jurídicos, são pessoas jurídicas de direito privado, o que acredito vai na esteira da ideia do próprio artigo 173 da Constituição, que dá a elas um regime próprio do direito privado, embora a gente saiba que na jurisprudência do Supremo esse regime é relativizado quando se trata de prestadoras de serviços públicos, vis-à-vis das exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito, mas o fato é que aqui a gente está se referindo a pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta que têm que estar submetidas a essa representação judicial e a essa consultoria e o assessoramento jurídico por meio de um corpo único organizado em carreira e cargos efetivos providos por concursos públicos. Esses são os precedentes com a especificidade da DPF 1037, que diz respeito aos municípios. Antes de chegar nos municípios, eu vou apenas lembrar o que nesses precedentes figura como exceção a essa regra. Ainda em 2016, o Supremo, acho que é o leading case, bateu o martelo sobre a constitucionalidade da existência de procuradorias autônomas, tanto no Poder Legislativo dos estados como nos tribunais de contas. Há também a alusão expressa, como não poderia deixar de ser, ao artigo 69 do ADCT, já que a Constituição fez uma norma transitória estabelecendo a data da promulgação da Constituição para subsistência desses órgãos, dessas consultorias jurídicas separadas das procuradorias gerais ou advocacias gerais, uma norma especificamente voltada aos estados, e a advocacia geral, acredito que aqui é uma alusão, sobretudo ao estado de Minas Gerais, que usa até hoje essa terminologia. Então, órgãos que eram pré-existentes à Constituição foram mantidos por esse artigo 69 do ADCT. A terceira exceção aberta no próprio precedente do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu mencionei, que são as procuradorias das universidades públicas, o que vai ter uma relação com o tema que nós vamos discutir, porque a razão de decidir do Supremo em relação às universidades públicas, do ponto de vista formal, é o artigo 207 da Constituição, que confere autonomia universitária às universidades públicas brasileiras. E aí o Supremo entendeu, sem divergências, que um desdobramento lógico, quase que natural, da autonomia universitária seria elas poderem ter seus corpos jurídicos também próprios, como é o caso da Universidade de São Paulo, como é o caso no Rio de Janeiro, da UERJ. E, finalmente, um caso antigo que eu fiz questão de mencionar, que acho que também aqui pode ter alguma utilidade para o debate, que todos nós vamos estabelecer, que é um precedente bem antigo do Supremo, essas alturas já antigo. O relator originário foi o ministro Celso de Mello, mas há acho que um relator designado depois, que agora, acho que foi o ministro Sepúlveda Pertence, saudosíssima memória, faz uma falta enorme, em que havia um Estado da Federação litigando contra, se não me engano, a União, numa ação civil originária, com um advogado privado constituído nos autos. E aí houve uma questão de ordem suscitada, acho que foi o Estado do Acre que constituiu esse advogado, e o Supremo, por maioria, entendeu que não havia vício nessa representação, mas fez uma espécie de ressalva, dizendo, olha, para casos especiais, sejam pareceres, seja uma representação judicial muito importante na Suprema Corte, ou casos, talvez, imagino eu aqui, em que todos os procuradores do Estado em questão estejam impedidos, é possível o Estado constituir um advogado particular para representá-lo nesses casos especiais. Então, são essas 4 exceções: Poder Legislativo e Tribunal de Contas, como decorrência da sua, no caso do Legislativo, da sua independência, do artigo 2º, Tribunal de Contas, da sua autonomia administrativa e financeira, são órgãos com dignidade constitucional. Da mesma forma, as universidades públicas têm autonomia universitária prevista na própria Constituição. O artigo 69 do ADCT foi opção do Constituinte, no momento da transição, que sempre pressupõe, de alguma forma, uma norma transicional, o convívio do velho com o novo. E, finalmente, essa
a exceção aberta para casos especiais para contratação de advogados privados. Na DPF 1037, o Supremo resolveu se pronunciar sobre essa matéria do ponto de vista dos municípios. E aí aqui é só para também mencionar e fazer o registro, como não há um dispositivo relativo às procuradorias municipais que faça par ao artigo 131, relativo à AGU, e ao artigo 132, relativo às procuradorias dos estados e do DF, o que o Supremo entendeu foi que está num espaço de liberdade de conformação legislativa de cada municipalidade constituir ou não uma procuradoria própria. Portanto, o município pode exercer a sua representação, a sua consultoria por cargos em comissão da administração pública municipal, ou designar advogados, um corpo de advogados para representá-lo. É muito comum a gente ver municípios menores representados por escritórios de advocacia, e há toda uma discussão sobre a legitimidade, às vezes, da forma de remuneração contratual desses escritórios, mas esse é outro problema. Agora, disse o Supremo de maneira muito interessante, acho que é um case bem interessante para até ser estudado. Criada a Procuradoria Municipal, o princípio da unicidade orgânica também se aplica a ela, ou seja, é como se fosse um tudo ou nada. Ou você fica num regime sem Procuradoria-Geral do município, e aí tem maior liberdade de conformação para definir como é que vai ser a representação judicial e a consultoria, ou se optar por essa criação, os procuradores do município, ocupantes de cargos efetivos, passam a ter a exclusividade do exercício dessas funções, tanto de representação judicial e extrajudicial, como de consultoria e assessoramento jurídico, com as ressalvas, acredito que sejam apenas aquelas 4 ressalvas: Legislativo, Tribunal de Contas, a 69 do ADCT, as universidades, se existirem universidades públicas municipais, e, finalmente, a constituição de advogados privados para casos especiais. Né? E aí, nessa DPF, a parte dispositiva da decisão fala na impossibilidade de ocupantes de cargo em comissão estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do município, que havia sido constituída naquele município em questão, exercerem funções próprias dos procuradores municipais. Então, o princípio foi reafirmado com a mera ressalva de que o município pode não decidir pela criação, mas se decidir pela criação da Procuradoria-Geral do município, ela passa a exercer com exclusividade as funções de representação, consultoria e assessoramento jurídico. Aqui passo para a segunda parte da análise, que é o que eu chamei de análise normativa ou prescritiva. O que o dever ser deveria ser nessa matéria? E a pergunta é óbvia, né? Já foi citada aqui pela Tami, se o sistema de autonomia reforçada das agências reguladoras deveria ou não importar a existência de órgãos de representação e consultoria jurídicas próprias. E aqui, com o máximo de honestidade intelectual que um advogado consegue ter, eu quero dizer que eu acho que existem bons argumentos para ambos os lados. Mas aqui, assim, com um registro assim, de uma nota de rodapé. Para se entender isso, quando a gente fala de análise prescritiva, nem sempre a gente está se referindo necessariamente a um entendimento de lege ferenda. Né? A análise descritiva é uma análise de lege lata, ou o que se entende por ser a lei em vigor. Mas aqui é possível que a gente esteja falando numa análise prescritiva também num âmbito possível de interpretação do que a Constituição ou a lei permitam. E aí se entra numa discussão qual é a melhor interpretação, ou qual é a interpretação mais plausível de uma dada lei. Nesse caso aqui, a minha nota de rodapé é: ou o Supremo muda o seu entendimento, ou o constituinte derivado muda o texto da Constituição, para que essa análise prescritiva possa valer de alguma coisa. Eu acho que vale. O Brasil não é um país que tenha lá uma grande tradição e estabilidade na jurisprudência do Supremo, e o número de emendas à Constituição que nós temos também nos mostra que o texto constitucional não é tão estável assim. E acho que é um exercício muito válido, pelas razões que eu vou mencionar, ainda que esse entendimento do Supremo não seja totalmente alterado. Porque
que o Supremo parece ser um tribunal especialmente poroso no que diz respeito a aceitar ou admitir exceções. Então, se aumentar aquela lista de exceções, pode ser que surja em situações concretas que a Corte perceba como dilemáticas ou de difícil solução. Então, os argumentos que me parecem postos à mesa, pelo menos os mais importantes, são esses favoráveis à existência de um órgão ou de cargos, de um órgão de representação e consultoria jurídica próprio para as agências dotadas de autonomia reforçada. Primeiro, que a sustentação jurídica dos entendimentos adotados pelos entes reguladores em juízo, a sustentação jurídica no âmbito da consultoria e, posteriormente, em juízo, seriam corolários lógicos da sua autonomia. Talvez raciocinando, tentando ver o copo aqui pelo outro lado, meio vazio e não meio cheio. Se você retirar essa possibilidade da agência reguladora, é como se você estivesse criando um santo de mármore com os pés de barro, como se você criasse uma espécie de entidade autônoma mais formal do que substancial, porque sempre seria possível a sua descredibilização por via de uma interpretação jurídica ou, quando a matéria for judicializada, um entendimento diferente pelo órgão da advocacia pública não vinculado ao entendimento técnico adotado pela agência. E o segundo argumento, que complementa esse primeiro, é quase que uma decorrência do primeiro, seria o fato de que o modelo de advocacia pública brasileiro é um modelo que, tanto no que se refere à União como aos entes subnacionais, é um modelo em que o chefe da advocacia pública é um ocupante de um cargo em comissão subordinado diretamente ao chefe do Poder Executivo. Então, essa subordinação hierárquica das procuradorias dos estados aos governadores importaria, a forciore, um comprometimento da autonomia das agências reguladoras. Como eu disse, uma razão é consequência da outra, elas não são exatamente iguais, mas acho que uma é complementar da outra, e os exemplos poderiam ser inúmeros, né? De um desacordo político numa situação qualquer em que o chefe do Poder Executivo tem uma visão sobre revisão tarifária de um serviço público qualquer, batido o martelo pela agência reguladora, poderia surgir uma questão jurídica levada a juízo ou resolvida no âmbito da consultoria jurídica, fizesse com que a agência reguladora voltasse atrás. Isso acontece no âmbito federal. Eu mesmo já atuei em casos assim, em que a Advocacia Geral da União acabou sendo, mesmo com a opinião favorável a uma decisão de uma agência na consultoria jurídica da Procuradoria Federal, junto àquela agência reguladora, a Procuradoria-Geral Federal eleva o assunto, ou avoca o assunto, ou eleva esse assunto ao âmbito da Advocacia Geral da União, e o Advogado-Geral da União aprova um entendimento, muitas vezes, em alguns casos, até com atribuição de caráter normativo, aquele entendimento pelo Presidente da República, e a matéria volta para a agência, e a agência acaba revendo o seu próprio entendimento, né? Muitas vezes isso é um constrangimento, alguns dirão é um constrangimento natural das balizas impostas pela juridicidade, pelo ordenamento jurídico, outros considerarão que é uma espécie de obliteração do que seria a autonomia desejável para as agências reguladoras. Do outro lado, eu selecionei apenas 2 argumentos que seriam 3, né? Na verdade, aqui o segundo é meio que decorrente do primeiro, mas listei 3, que seriam: o papel da advocacia pública seria mesmo o de uniformizar e harmonizar os entendimentos jurídicos de agências reguladoras e governos, né? Isso seria não apenas algo que teria que ser aceito como uma decorrência do entendimento do Supremo sobre a unicidade orgânica da advocacia pública, mas seria algo que seria até desejável, porque nós todos sabemos que a introdução de reguladores independentes cria uma complexidade de governança regulatória e de convívio, não apenas das agências reguladoras entre si, mas também delas
com o governo, seja o governo considerado na sua gestão macroeconômica, seja o governo considerado nos contratos de concessão como poder concedente. E isso, na literatura, é tratado muitas vezes como o problema da visão de túnel, da visão estreita, como se tivessem antolhos do regulador que cuida especificamente de um setor. Em outros casos, se fala numa função integradora da política, já que não se pode conceber uma estrutura regulatória de centros decisórios autônomos como um arquipélago de soberanias que não se falam, não se harmonizam e não uniformizam seus entendimentos. Aqui há muitos exemplos que a gente poderia citar de problemas reais que o Brasil enfrenta por conta disso, né? A dificuldade enorme, por exemplo, no âmbito federal, da Anatel e a ANEEL aprovarem atos normativos conjuntos, né? Ou talvez o problema mais conhecido e mais notório seja compartilhamento de infraestruturas que servem tanto à rede elétrica como à rede de telecomunicações, né? O caso mais clássico é o caso dos postes, em que as agências realmente não se entendem porque têm visões diferentes sobre o mesmo problema, cada um do ponto de vista do seu setor regulado. E problemas ligados à própria integração da regulação setorial com a macropolítica. Existe vou chamar, talvez um viés da literatura que veio para o Brasil com a implantação das agências a partir da segunda metade dos anos 90, lá se vão quase 30 anos, em que a política é demonizada e a regulação setorial enaltecida. Mas nenhum país adiantado do mundo vive sem as duas coisas e sem uma busca de harmonização entre esses campos. Tanto que, no modelo federal, e em diversos estados não é diferente, o que se usa são códigos dogmáticos diferentes para tratar o campo da atuação da regulação setorial e o campo da atuação do governo, né? E no âmbito federal a gente usa a expressão, não, o governo define as políticas públicas e as agências fazem a regulação técnica, quando a gente sabe que esse marco não é um marco tão claro na terra que não comporte nuances e discussões. O que eu quero dizer, assim, do primeiro argumento, e pelo menos até aqui, até antes de ouvi-los a todos, Eduardo, Tami, Caio e todo mundo que quiser participar do debate, já são quase, em março eu vou completar 30 anos como procurador do Estado do Rio de Janeiro, nem eu mesmo acredito, Eugênia, mas passa muito rápido, e em muitos casos eu vi que o papel da Procuradoria-Geral do Estado foi o de ser essa espécie de sistema de acoplagem entre os dois subsistemas, o sistema da política e o subsistema da regulação setorial, sendo que eu sou o primeiro a reconhecer que as procuradorias dos estados são corpos técnicos de profissionais normalmente qualificados, selecionados por concurso público, mas, obviamente, têm um vínculo natural com a chefia do Poder Executivo pela sua estrutura institucional. Mas, e aí é que vem os argumentos 2 e 3, a advocacia pública, diferentemente do secretariado em geral, do chefe do Poder Executivo, ela não age, né, premida precipuamente pela política, ela tem vínculos com a juridicidade. Então, não é de se supor que isso seja uma intervenção tão constante, tão contínua, tão decisiva, que ela possa comprometer decisivamente a autonomia das agências reguladoras. O que eu quero dizer com isso é que, se você pegar a lei complementar lá da Advocacia Geral da União, o legislador federal atribuiu à AGU competências de uniformização, de harmonização de entendimentos, de solução de conflitos interadministrativos, com a perspectiva de que a advocacia pública seria a instância, no âmbito da administração, apta a resolver essas eventuais divergências, dando uma certa acomodação jurídica a problemas de visões distintas sobre a mesma questão regulatória, né? Eu até recuperei aqui uma palestra do ano de 2006,
com 19 anos, também não acreditei muito nisso, que era, que indo para o terceiro argumento, no âmbito, foi uma apresentação no IPEA, no Rio de Janeiro, no âmbito do debate, da disputa de competências que houve entre o Banco Central e o CAD. Não sei se vocês, pessoas muito novas aqui não vão se lembrar, mas eu vivenciei isso na prática. Era o presidente do CAD, se não me engano, era o Arthur Badin, e no Bacen já não me lembro. Foi um desses grandes presidentes do Bacen, e a discussão era qual das duas autarquias era competente para analisar atos de concentração no âmbito das instituições financeiras, fusões e aquisições entre bancos. O Banco Central entendia que a competência era exclusiva sua, por razões próprias da sua lei e razões também substantivas ligadas à expertise, à capacidade institucional do Banco Central de analisar riscos sistêmicos, etc. E o CAD entendia que a sua competência era complementar à do Banco Central, que o Banco Central poderia exercer essa competência, mas seriam atos sucessivos de aprovação. O que aconteceu foi que o CAD não aceitou a decisão do Bacen e judicializou a questão. Então, um juiz federal lá da primeira instância do Distrito Federal ficou com esse encargo de decidir no Brasil quem é que dá a última palavra sobre essa matéria. E aí, na época, acho que o advogado-geral da União, está até aqui na minha palestra anotado, mas não veio o caso, deu um parecer, que era o ministro Dias Toffoli, e que foi ao qual o presidente da República atribuiu o caráter normativo, dizendo essa competência exclusiva do Bacen. O CAD nem participa disso. Interpretando a lei do sistema financeiro, a partir da Constituição e tal, chegou à conclusão que seria do Bacen. E esse argumento, o case é legal, é bacana a gente voltar os olhos ao passado para discutir o presente, mas esse é o argumento consequencialista ao contrário, né? O argumento consequencialista a favor da existência de um órgão e de cargos autônomos dentro de cada agência seria: a consequência será acabar ou esvaziar a autonomia da agência se não tiver isso. Mas o argumento contrário, que eu acho que é um exercício intelectual muito interessante, bom, e se tiver, qual seria a consequência? Se não houver essa instância de uniformização interna à administração pública, a consequência é a judicialização. Não tenho dúvida disso. Como aconteceu no caso CAD versus Banco Central. E aí, com todo respeito, Sua Excelência lá, o juiz federal da primeira instância de Brasília, que julga o PIS e COFINS, que julga o imposto de exportação de petróleo, que julga o caso do servidor federal contra a União, que julga todos os casos típicos de uma fazenda pública federal, vai decidir para o país, e depois vai haver recurso para o TRF, depois, provavelmente, para o STJ e, naturalmente, para o Supremo Tribunal da Nação. E isso é o que virtualmente pode acontecer em todos os casos. De novo, aqui também não fecho questão em dizer, não, por isso esse modelo conduz ao caos, à judicialização de tudo. Mas, potencialmente, pode acontecer isso, e eu, particularmente, acho essa solução indesejável. Então, para não me omitir aqui de um posicionamento inicial, quanto lá do direito societário se fala em Chinese Wall, se fala em... eu acho que a experiência tem demonstrado que os procuradores dos estados, quando vão para as agências, têm uma tendência a ser deferentes à matéria técnica no âmbito da competência de cada agência setorial. Né? O procurador do Estado ali, ele não é um agente, um espião infiltrado que fica vendo onde é que eu vou ferrar esses caras, onde é que eu vou puxar o tapete do conselho diretor. Não é isso que acontece. As regras de experiência mostram que há um trabalho de balizamento jurídico e de busca de um entendimento com a chefia da instituição, e aí eu reconheço que há, no frigir dos ovos, situações limite, em que, de fato, a matéria acaba sendo elevada à chefia da instituição, porque são questões muito sérias, que, de resto, acho que não tem como ser resolvidas
sem que haja uma instância decisória superior. Resta saber se a gente quer deixar isso no âmbito da agência ou se a gente quer deixar isso no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. O que me parece é que a consequência mais provável é, ao dar-se essa autonomia, em termos jurídicos de representação e de consultoria jurídica, num país altamente judicializado, a consequência será também a elevada judicialização dessas matérias. Consequentemente, ao invés de defender a autonomia da agência, o que a gente vai estar defendendo é um grau maior de judicialização das questões regulatórias no país. Bom, assim me parece, salvo o melhor juízo. Obrigado, gente. Agradeço, professor, pelas suas palavras. Uma excelente exposição, agradeço muito. Gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, Tami. Queria dizer boa tarde a todos, agradecer ao Caio pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês na PGE e conversar, estar de volta com meu grande querido amigo Gustavo Binemboim e conversar com vocês sobre esse tema tão importante, tão relevante e tão difícil, né? Não tem, de fato, aqui nenhuma solução nem de direito posto, nem do que deveria ser o direito posto, não tem, acho que uma decisão ou uma solução óbvia, e acho que parte significativa, parte relevante do que é necessário para uma boa discussão é ter essa honestidade intelectual que o próprio Gustavo teve, de apresentar, inclusive, os pontos positivos das duas visões, para permitir que a gente debata a coisa de uma forma honesta, né? Eu queria, antes, dizer a vocês que, embora baiano, eu tenho, por uma dessas razões que a própria razão desconhece, eu fui escolher torcer para um time do Rio Grande do Sul, o Internacional de Porto Alegre. E o Inter de Porto Alegre teve aqui em São Paulo esse final de semana para jogar com o Palmeiras. E meu filho foi comigo, eu passei essa paixão esquisita para ele também. Ele estava todo animado, porque ele, inclusive, entrou no gramado com os jogadores e estava todo animado de conversar com os jogadores, conhecer ali seus ídolos. E eu disse a ele: filho, aproveita bastante esse momento, porque depois que a bola rolar, provavelmente a gente não vai ter mais nenhuma alegria. Afinal, era o jogo do nosso humilde Inter diante do poderoso Palmeiras, fora de casa, na casa do Palmeiras. E aí não surpreendeu a ninguém que depois no meio do jogo, no final do primeiro tempo, o Inter já estava perdendo de 4-0. E eu estou lhes contando essa história porque, antes de vir para aqui hoje, eu receava que eu fosse um pouco como o Inter, vindo jogar fora de casa e debater contra o poderoso Palmeiras. Bom, porque a minha posição sobre o debate já é a minha posição, ao menos o que eu considero que seria o ideal, já é conhecida. Eu já publiquei alguns artigos sobre o assunto e acho, inclusive, quero crer que, inclusive, que foi por isso que eu fui convidado, porque tenho essa posição, que é uma posição no sentido, dizendo de um jeito resumido e talvez um pouco forte demais para ser didático, a minha posição é que a independência das agências reguladoras pressupõe uma procuradoria distinta da Procuradoria do Estado, né? Mas antes de falar um pouco dessa posição específica, eu vou me valer também do que o Gustavo fez, de conversar com vocês em dois momentos distintos, né? O que eu chamei aqui de lege lata e lege ferenda, embora o Gustavo tenha ressalvado que não é exatamente uma discussão de lege ferenda, mas eu fiz essa mesma distinção que ele fez entre o direito posto e o que deveria ser o direito posto, para permitir duas discussões com vocês. A primeira, em relação ao direito posto, eu sigo quase tudo que o Gustavo falou, até um certo ponto em que eu coloco algum questionamento. Então, de fato, a Constituição diz lá nos artigos 132 e artigo 169 que não pode haver procuradorias distintas dentro do Estado, e isso tem levado, de fato, a jurisprudência do STF a impedir
a criação de procuradorias para algumas autarquias estaduais. Pronto. Aqui eu paro e até vocês verificaram na exposição dele, tudo ali está bem posto. O único ponto que eu queria ressalvar, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a princípio me parece que o STF nunca se manifestou especificamente sobre procuradorias de agências reguladoras estaduais. Inclusive, há algumas agências no Brasil, algumas agências estaduais no Brasil que têm assessoria jurídica própria. Esse era o caso, por exemplo, da Gergs, até recentemente, a agência reguladora lá do Rio Grande do Sul, eles tinham assessoria jurídica própria até o ano passado. Foi no ano passado que uma lei mudou isso e de novo, submeteu a assessoria jurídica da Gergs à Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. Isso para dizer que, portanto, existem algumas agências no Brasil que têm essa assessoria jurídica própria, porque a questão não foi já decidida diretamente pelo Supremo, embora seja possível imaginar que o Supremo vá por esse caminho. Bom, como disse o próprio Gustavo, a jurisprudência do STF traz algumas exceções, procuradorias de tribunais de contas e assembleias legislativas, aquelas consultorias preexistentes, a contratação de advogados particulares, em alguns casos específicos, e as universidades, né? A dúvida aqui, ainda, portanto, não imaginando nenhuma modificação de lei, de norma, mas imaginando que apenas na possibilidade de interpretação do STF, haveria talvez a possibilidade do STF também entender as agências como exceções. Tá? Para poder prever como o STF agiria nesses casos, o ideal é ler os casos em que ele estabeleceu as exceções para saber se há ali coisas que poderiam aproveitar ao caso das agências ou não, né? É isso que eu tentei fazer. E, basicamente, lendo essas outras decisões em que o STF decidiu por essas exceções demonstradas aqui, eu identifiquei a existência de argumentos substanciais e argumentos jurídico-formais. Eu chamo de argumentos substanciais aqueles que levam em consideração não exatamente o artigo da lei e tal, mas o fato de que aquelas entidades têm características específicas que fariam entender que ela deveria ter uma assessoria jurídica própria. Tá? E do ponto de vista jurídico-formais, esses argumentos um pouco mais jurídicos, no sentido de o artigo tal da Constituição estabelece autonomia, como é o caso, por exemplo, das universidades. Bom, o que que talvez seja mais importante para o STF esses argumentos substanciais. E o ponto é que esses argumentos substanciais aproveitam as agências reguladoras. O que se diz do ponto de vista substancial, em especial sobre as universidades, poderia ser dito igualmente para as agências reguladoras. Aqui, por exemplo, a gente tem um voto do Barroso dizendo, olha, a lógica de se reconhecer, tal, estas duas exceções se estendem também às procuradorias das universidades públicas estaduais, como na prática, tanto a Universidade de São Paulo quanto a Universidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, de sabedoria própria, tem as suas procuradorias, até porque as universidades também, muitas vezes, têm pretensões contrapostas ao Estado, como foi lembrado da tribuna. Muitas vezes o Estado sequer transfere para as universidades os 2/10 a que eles teriam direito. Ora, é uma situação muito parecida com o que ocorre com as agências reguladoras. As agências reguladoras também, muitas vezes, não recebem o dinheiro que ela deveria receber do poder público. A agência reguladora, muitas vezes, tem interesse que é contraposto ao interesse do poder público. A agência reguladora, muitas vezes, precisa tomar decisões que são diferentes do que o governo quer tomar. Então, do ponto de vista substancial, pelo menos, tudo que é dito aqui aproveitaria as agências reguladoras. Bom, as razões jurídico-formais aproveitam menos, é verdade. Mas aí é preciso ver como você as entende. Uma forma de entender, a forma de entender
a utilização dos argumentos formais de forma que ela não aproveitaria as agências, é fazer esse argumento inteiro aqui, ó, dizer, tendo em vista que a autonomia dessa instituição é mencionada constitucionalmente, o que aconteceu? Ela elide o artigo 132. Esse seria o argumento total que faria com que o STF entendesse que para a universidade ele faz a exceção, para a agência reguladora ele não faz. Por quê? Porque, no caso da agência reguladora, a autonomia está mencionada constitucionalmente no artigo 207. Para as agências reguladoras não está. Não há menção às agências reguladoras, nem à autonomia das agências reguladoras na Constituição. Então, teria que se entender que é esse o argumento que o STF fez. Eu quero dizer a vocês que eu não encontrei esse argumento em nenhuma das decisões que eu li explicitamente feito. Muitas vezes o que há no argumento é importante que a universidade tenha a assessoria própria porque ela tem autonomia. E aí, artigo 207 da Constituição. Beleza. Mas que importância está sendo dada pelo STF ao fato de que a autonomia está sendo mencionada de fato constitucionalmente? Essa é a minha discussão. Ou seja, eu falo tudo isso para dizer que talvez a questão ainda não esteja. Por quê? E aí eu fui ver outras entidades que têm autonomia no texto constitucional. E tem uma série de outras instituições ali de que ninguém cogita que teria uma procuradoria própria. Por mais estranho que possa parecer o que eu vou dizer aqui agora, duas dessas instituições são Defensoria Pública e Ministério Público. Eles poderiam ter procuradoria própria contra o poder público? Pode parecer muito esquisito, mas isso foi mencionado pelo Marco Aurélio no voto que o Barroso falou da autonomia para as universidades públicas. Tá? Bom, e a outra pergunta aqui, fica como provocação, é como deveria ser o dispositivo constitucional que daria autonomia às agências? O que seria suficiente para que a gente dissesse, olha, a partir de agora, sim, as agências merecem uma assessoria jurídica? Bastaria um dispositivo constitucional que dissesse as agências reguladoras são autônomas? Isso é suficiente? Ou é preciso que tenha um artigo constitucional que diga as agências reguladoras podem ter procuradoria própria? Porque as universidades não têm. As universidades têm apenas um dispositivo que diz elas têm autonomia. Então, é suficiente que tenha uma menção à autonomia que daí decorre diretamente a elisão do artigo 132 e que a gente possa cogitar que eles têm direito também a uma assessoria própria? É uma discussão que eu queria ter. Inclusive porque o artigo 37, parágrafo 8º, tá certo, não é sobre esse assunto, mas ele fala da possibilidade de se aumentar a autonomia das entidades, inclusive via contrato. Então, talvez se possa imaginar que o fato de haver lei dando autonomia para algumas instituições possa vir a ser interpretado pelo STF como suficiente para dar a ele a mesma interpretação que ele dá para as agências reguladoras. Mas até aqui, a gente estava fazendo uma discussão, portanto, do direito posto, sem mudar nada e só imaginando, só estou querendo... O meu argumento nesse primeiro ponto é talvez a questão não esteja totalmente decidida pelo STF ainda e talvez haja uma esperança para quem acha isso positivo, que o STF possa vir a se pronunciar de forma a conceder também às agências reguladoras a exceção que ele concede às universidades, por exemplo. Bom, aí eu passo à discussão de leis diferentes, ou seja, independentemente do que diz o direito, independentemente do que diz o direito, o que eu acho que seria o ideal? Bom, aqui é que eu defendi o artigo que eu mencionava no início. Tá? Na minha interpretação, a submissão do órgão de assessoria jurídica das agências às procuradorias do Estado é dificilmente compatível com o modelo institucional do Estado regulador brasileiro, que pretendeu conferir-lhes autonomia. Isso é especialmente problemático nos casos das agências que são responsáveis por regular contratos de concessão, e que são a maioria das agências estaduais, que devem atuar como julgadores neutros e imparciais de litígios entre o poder concedente, os usuários e o concessionário. Prever a subordinação
das procuradorias, das agências à Procuradoria do Estado é equivalente a submeter o assessor de um juiz, perdão, é equivalente a admitir que o assessor de um juiz seja subordinado ao advogado de uma das partes. Né? O assessor do juiz, que é a agência, que deveria ser neutro, é subordinado ao advogado de uma das partes. Então, um caso para vocês refletirem. Se uma concessionária precisa fazer um pleito de reequilíbrio pelos efeitos causados pela pandemia, a gente está falando muitas vezes aqui de um desequilíbrio de muitas centenas de milhões de reais, ou às vezes bilhões de reais. A concessionária faz esse pleito à agência reguladora. A agência reguladora vai ouvir o advogado do Estado? É o advogado do Estado que vai dizer se o pleito é cabível ou não? Isso não faz sentido, não é? Se você faz o pleito para a agência, você está querendo que a agência faça uma análise jurídica isenta. Se você tem um advogado do Estado, que é uma das partes nessa discussão, dando a opinião dele, e a opinião dele sendo a opinião que vai decidir, você tem, de novo, um advogado do juiz decidindo. Né? E isso me parece um grande problema. Bom, finalmente, de novo, e que fique claro naturalmente que ninguém não se está fazendo nenhuma avaliação sobre a isenção de pessoas individualmente consideradas, as pessoas que venham a estar nos cargos como procuradores da agência ou como procuradores de Estado. A questão aqui é de desenho institucional. Que desenho institucional faz sentido promover se você quer que as agências reguladoras tenham uma atuação neutra entre o Estado e a concessionária? Qual é o desenho institucional que é mais adequado fazer? Bom, de que desenhos podemos cogitar, né? Aqui, uma das possibilidades eu acho que isso aqui fica fora das possibilidades jurídicas, na medida em que a tese jurídica lá é tão ampla que inclui, inclusive, assessoria, como disse o Gustavo. Mas uma possibilidade é um desenho parecido com o que tinha na GERGS, né? Que é você designa a assessoria jurídica interna para agências para orientações de atribuições finalísticas e a representação judicial da PGE, perdão, da agência, ou para outras questões que não são problemáticas, ela é feita pela própria PGE. Esse é um desenho possível. Outro desenho possível é fazer o que é feito em nível federal. Em nível federal, a gente tem a AGU, mas dentro da AGU a gente tem os procuradores federais que ficam responsáveis apenas pela representação de autarquias. Seria possível pensar alguma coisa parecida para a PGE. Não é o ideal, porque, no caso da Procuradoria Federal, os procuradores federais ainda estão submetidos à Advocacia Geral da União. Não é o ideal, mas já é melhor. Já é melhor se você separa um pouco, você coloca como possíveis advogados das agências apenas os sujeitos que seguem uma carreira diferente, que é a carreira de defender as autarquias. Eu pensei aqui na contratação de assessor jurídico, forçando um pouco a barra no que disse lá o caso do STF, que foi relatado, cujo relator inicial era o ministro Celso de Mello, mas o relator para o acórdão, de novo, foi o ministro Sepúlveda Pertence, mas acho que é forçar um pouco a barra. Mas o que eu queria dizer, portanto, em duas linhas, do ponto de vista de lege lata, ou seja, do que é o direito posto, não me parece que a questão está totalmente resolvida. O STF deu a entender em vários casos que as exceções, que não se pode dar procuradorias diferentes, assessorias jurídicas diferentes a autarquias, mas fez uma série de exceções. A grande questão é saber se as agências estariam ou não, gozariam ou não dessas exceções, como, por exemplo, as universidades gozam. Tá? Há uma diferença admitida, a situação das universidades de uma declaração de autonomia constitucional, mas talvez não seja isso que seja o relevante para o STF na medida em que ele faz as exceções, mas sim a relevância da autonomia para a entidade em questão, para o bom desempenho de suas funções. Ao lado dessa análise de direito posto, imaginando o que seria o ideal como desenho institucional, me parece que o ideal seria que a gente conseguisse atribuir
a assessoria jurídica da agência como sendo diferente da assessoria jurídica do Estado, na medida em que a agência foi criada, o modelo foi estabelecido para uma atuação neutra, inclusive perante o Estado. O Gustavo mencionou a possibilidade de judicialização como sendo um problema. Se esse modelo acontecesse, eu admito que isso é um problema, mas eu acho que é um problema menor do que deixar essa solução, melhor deixar a solução para um juiz do que para uma das partes. Então, esse é o argumento, né? É melhor deixar que seja um juiz, por pouco conhecimento que tenha, é neutro, ao menos na discussão das teses da discussão que lhe chegar. Uma das partes não vai haver aquela previsão, aquele entendimento de que se trata de uma decisão tomada de forma neutra. De novo, mas admitindo também os problemas e as dificuldades que haverá em todas as soluções. E aí eu acho que a gente passa para a parte mais interessante, que é debater entre nós, entre vocês, e ouvir como solucionar as dificuldades que levantamos aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra ao Caio para iniciar algumas perguntas. Queria agradecer aos dois professores pela profundidade do debate proposto e pela excelência das apresentações. Tenho certeza que todos aqui estão muito honrados de tê-las assistido. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, acho que a gente conversou bastante sobre acho que a diferença, a repartição que ambos os professores fizeram entre uma discussão do ponto de vista jurídico formal e do ponto de vista material, entre o que deveria ser e o que é, e como esse deveria ser, na verdade, acho que é muito profunda, mas acho que existe um debate formal aqui nesse tema, que são as previsões constitucionais a respeito do assunto, e em que medida elas interditam ou não esse debate, não interditam, até porque estamos aqui o fazendo, mas em que medida elas impactam essa discussão de uma maneira mais ou menos intensa. E quando a gente fala em agências reguladoras, existe uma grande perplexidade, que é o fato de estarmos discutindo a validade desse modelo à luz de uma Constituição editada no momento em que ele ainda não havia sido implementado no Brasil. Então, essa questão é até interessante, porque nos debates da Assembleia Constituinte, o mais próximo de agências reguladoras independentes que foi discutido foi a questão da independência do Banco Central, discutida à época pelo PT, que visivelmente a ocasião não tinha ali perspectivas de ascensão do poder, pelo menos num primeiro momento, e de certa forma via na independência do Banco Central uma forma de conter o poder central ali estabelecido. Acho que isso é bem interessante, essa recordação. Mas o fato é, não havia agências reguladoras independentes quando a Constituição foi editada. Depois, com a implantação desse modelo, vários aspectos da autonomia das agências foi confrontado com esse texto constitucional pré-existente. Acho que o principal deles é a questão da demissão ad nutum, a impossibilidade, melhor dizendo, de demissão ad nutum dos diretores das agências interditada pela legislação com a atribuição de um mandato fixo aos seus dirigentes. Foi necessário cotejar essa previsão com uma Constituição idealmente pensada em um modelo piramidal de administração pública, no qual todas as decisões estatais, no fim do dia, redundavam-se para a figura do chefe do Poder Executivo, e ali haveria a palavra final no âmbito da administração. Então, a autonomia das agências foi cotejada com esse modelo constitucional pré-existente. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, para ambos os professores, passando primeiro para o professor Gustavo, depois ao professor Eduardo, em que medida é possível se cogitar em uma interpretação até evolutiva da Constituição, também nessa parte da advocacia pública e a advocacia pública aplicada às agências reguladoras independentes, tal qual se fez, por exemplo, com relação a essa questão da demissibilidade ou não dos diretores das agências. Quer dizer, em alguma medida, foi necessário interpretar a Constituição evolutivamente para entender como compatível com a Constituição leis que proibiram a demissão dos diretores das agências pelo chefe do executivo, em um cenário em que a Constituição, a princípio, previa um executivo todo-poderoso, sem um dispositivo específico a respeito da autonomia das agências. Então, a pergunta que eu queria fazer era nesse sentido, quer dizer, em que medida esse fato da Constituição não ter sido pensada à luz do modelo de agências reguladoras independentes impacta
essa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Então, já passou a palavra para o professor Gustavo, depois, na sequência, também passa o microfone para o professor Eduardo. Obrigado. Vou falar o mais rápido possível para não roubar tempo dos demais. Bom, acho que a analogia com a interpretação constitucional evolutiva em relação ao tema da própria autonomia das agências é perfeita. Só vamos lembrar, o Supremo teve um momento de sumular um entendimento no verbete número 25, dizia que a nomeação de dirigentes de autarquias a termo não impedia a exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Aí abriu uma exceção, que foi na sua própria súmula o verbete 47, exatamente para universidades públicas, passando a dizer que a nomeação, o mandato de reitor de universidade pública não se sujeitava a uma exoneração sem justa causa, né, uma exoneração ad nutum pelo chefe do Poder Executivo, e depois, no julgamento da ADI 1949, o Supremo chegou a essa formulação, que veio a se confirmar depois na ADI sobre a autonomia do Banco Central, de que o sistema constitucional brasileiro era dúctil, flexível o suficiente para albergar, para admitir leis que conferissem mandatos aos diretores das agências e impedir a sua exoneração a qualquer tempo sem justa causa pela chefia do Executivo. Então, isso é possível. O que eu acho que talvez seja uma percepção um pouco mais clara que eu tenha é que essa jurisprudência sobre representação jurídica e consultoria jurídica, né? Falo representação jurídica porque a gente, hoje em dia, já pensa na representação judicial e extrajudicial, representação perante tribunais arbitrais, representação em foros de negociação, mediação e até em representação internacional, no caso da União, né? Embora haja municípios e estados brasileiros litigando fora do país. Mas a gente tem, pelo menos nessa jurisprudência até aqui do Supremo, 3 exceções claramente decorrentes da Constituição. São, obviamente, argumentos formais, a independência do Legislativo, a autonomia do Tribunal de Contas, a autonomia universitária e o 69 do ADCT, que é uma norma da Constituição. Mas há uma brecha, que é essa possibilidade, também de um tempo em que o Supremo não considerava a exclusividade da advocacia pública em representar o ente público. Então, ali era um estado da federação, com todo respeito, era um estado pequeno, o estado do Acre, ainda não tinha uma Procuradoria-Geral do Estado totalmente constituída, e se disse, olha, uma grande questão no STF, o governador deve ter a possibilidade de nomear o melhor advogado que ele considere, se for a causa da vida do Estado, né? No caso do Rio de Janeiro, royalties do petróleo, embora a PGE, com muita honra, esteja fazendo bem até aqui, que assim permaneça, ainda que com decisões monocráticas, a garantia da rigidez financeira do Estado. Mas o ponto aqui é que outros casos especiais podem ser esses que levem à nomeação de um advogado. Pode-se abrir uma exceção também aqui, a agência reguladora pode, né, a solução da AGERGS, nomear um advogado e tal. Então, eu não fecho essa porta, porque acho que faz parte da evolução do direito, o confronto com a realidade, que acaba revelando novas possibilidades interpretativas, e essa analogia com a própria ideia de uma administração policêntrica, com centros decisórios autônomos, surgiu também de uma nova compreensão do que era a estrutura e a organização da administração pública na Constituição de 88. Então, isso pode acontecer. Mas, assim, você me permite, Caio, assim, refletindo sobre o que o Eduardo falava, acho que aqui eu elegeria dois pontos chaves para conduzir, pelo menos, a minha forma de debater esse tema. Uma é qual é o papel de agências reguladoras autônomas num sentido mais amplo, no seu convívio com os demais órgãos do Estado e com outros entes reguladores autônomos e outros entes da federação, né? A gente, quando fala nisso, tem que pensar na cooperação interinstitucional, interfederativa, entre agências e as dificuldades que isso causa.
E se essa analogia de ser um juiz imparcial e independente é própria com o papel de um regulador autônomo ou não. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que aí é uma divergência realmente de premissa, talvez, que eu tenha com o Eduardo. Eu acho que não se pode conceber um ente regulador com esse grau de independência, né? Uma autonomia sempre relativa dentro dos limites da lei e dentro de uma pré-compreensão de cooperação interinstitucional. Para isso é preciso ter mecanismos que permitam essa cooperação, para você não ter impasses que, como eu disse, vão redundar naturalmente num incremento de judicialização, que eu acho ruim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto-chave, que eu talvez tenha uma compreensão diferente, talvez um pouco enviesada, mais favorável, seja da advocacia pública como o advogado do governo, ou necessariamente do governante de plantão. Pode não parecer, Eduardo, mas assim, muitas vezes não é assim que se dá. A advocacia pública ela tem garantias institucionais que fazem da sua atuação algo diferente da advocacia privada, e eu acho que não é tão simples quanto dizer, não, aí o advogado de uma das partes vai decidir. Em inúmeras situações, a palavra, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado é a peça decisiva num grande acordo que envolve o poder concedente, a agência reguladora e o concessionário. A sua atuação que permite que um acordo seja homologado em juízo, e essa ponte seria minada, assim, seria rompida para algumas soluções que precisam ser consensuais. Eu diria também que aqui há um viés ao contrário, porque da mesma forma que boa parte da literatura brasileira considera necessário se advogar um certo nível de deferência judicial às decisões das agências, é possível também conceber um controle no âmbito da consultoria jurídica e até da representação judicial, um certo grau de deferência dos advogados públicos em relação a decisões técnicas, a posições técnicas dos seus entes reguladores. Não há por que você demonizar a advocacia pública e santificar o judiciário. De novo, aqui, dentre as alternativas, acho que essa é uma diferença de premissa, entre o juiz da comarca dar a última palavra, ou mesmo que seja o STJ ou o Supremo, com todo respeito, sobre matérias administrativas relevantes que envolvam a juridicidade de decisões regulatórias e a advocacia pública, considerando que a advocacia pública tem amarras institucionais, um dever institucional de fidelidade ao direito, mesmo com esse vínculo político institucional com a chefia do Poder Executivo, eu acho essa solução preferível à outra. Porque, ao final, assim, só se surgir aqui um tertio genus, que seria nomear um advogado para casos excepcionais quando for absolutamente incompatível. Mas essa solução, Eduardo, por exemplo, do âmbito federal, não tem nenhuma diferença entre ser procurador federal e advogado da União. Procuradores federais são advogados gerais da União, o atual advogado-geral da União é procurador da Fazenda Nacional. É talvez só uma especialização funcional que foi surgindo pela experiência para acomodar demandas corporativas. A PGFN não queria perder sua terminologia, a Procuradoria do Banco Central também não queria, os advogados da União não queriam ser confundidos com os procuradores das autarquias e fundações, aí surgiu a carreira de procurador federal. Mas a lei orgânica da AGU dá poderes de uniformização, de equalização de entendimentos, de solução de conflitos interadministrativos aos órgãos de cúpula. E o Procurador-Geral Federal é subordinado, ocupa um cargo de comissão ao AGU. Então, não é isso que faz a diferença. O que eu acho que faz a diferença é a advocacia pública poder exercer esse papel de acoplagem, de comunicação entre instâncias, a instância política e a instância regulatória, sem um enviesamento necessário. Assim, eu acho que, se não a advocacia pública, quem? O juiz. Então, eu prefiro
acreditar que esse modelo atual possa ser aprimorado ao se partir para uma autonomia completa, que, a meu ver, acabaria por gerar mais entropia do que harmonia, do que soluções, mais problemas do que soluções. É o que eu consigo pensar aqui nesse momento. Alô? Maravilha, Gustavo. Acho que temos vários pontos interessantes aqui. Em primeiro lugar, me referi à pergunta do Caio. Eu assinaria embaixo de tudo que o Gustavo disse. Só destacaria o fato de que o STF foi um enorme parceiro do projeto de Estado regulador todas as vezes que isso lhe foi trazido. De modo que talvez aqui seja mais um indício, ou pequeno, tão pequeno quanto for, de que talvez se uma questão dessa viesse a ser trazida a ele também pudesse se pronunciar de forma favorável ao projeto do Estado regulador, tal como eu entendo, né? Não necessariamente como correto, mas tal como eu entendo que ele determinaria nesse caso. Aí tem alguns pontos do Gustavo que eu achei muito interessantes para a gente comentar. O primeiro foi... acho que você disse alguma coisa, Gustavo, que não concorda com a visão, totalmente com a visão do regulador como juiz neutro e tal. Pode ser que ele nem sempre seja isso. E aqui a gente talvez pudesse pensar um tipo de desenho institucional que desse a ele uma assessoria jurídica neutra, quando esse for o caso. Então, de fato, nem tudo que que a agência faz é atuar como um juiz neutro. Muitas vezes ele está regulando, não está nesse papel. Talvez, nestes momentos, a gente precise menos de uma procuradoria neutra da agência, mas há outros momentos em que ele atua diretamente como juiz neutro, como deveria ser um juiz neutro, no caso, por exemplo, de avaliação de pleitos de reequilíbrio, né? E veja, isso faz essa atuação neutra das agências reguladoras é um elemento muito relevante no desenho institucional do Estado regulador. Basicamente, é parte da mensagem que nós passamos para os investidores externos. Invistam aqui porque as decisões sobre sua concessão não vão ser tomadas pelo poder concedente, vão ser tomadas por uma instituição neutra. Falou-se enormemente disso no momento de instauração das agências reguladoras, que eles seriam poderes neutrais, etc, etc. Então, nessa situação, no mínimo, se poderia entender que, para essas situações em que ele atua como juiz neutro, talvez fosse necessário ter também uma assessoria jurídica neutra. Daí você passa para o ponto seguinte, que o advogado do Estado não é necessariamente um advogado do governo, muitas vezes o advogado do Estado diz algo que não é o que o governo quer ouvir. Isso acontece muitas vezes, de fato. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que aqui a gente está cuidando de desenho institucional. Embora na prática você possa ter uma série de advogados do Estado que vão atuar neutramente ou que vão fazer isso contra o governo, no momento que você desenha as instituições, você não vai desenhar de tal modo que a pessoa, ou as pessoas, ou a instituição que atua para defender os interesses do Estado é a mesma instituição que vai defender, que vai assessorar uma parte que precisaria ser neutra. De novo, não é pressupor que todo mundo que é advogado do Estado vai atuar de forma enviesada para o governo. Naturalmente, não é isso. É só pensar que no momento em que você faz o desenho institucional, você tem que pressupor que existe esse risco e você não vai submeter a mesma assessoria jurídica, no caso que ele precisa ser neutro e o caso que ele está defendendo interesses específicos. Daí você falou também de deferência dos advogados do Estado às soluções técnicas das agências reguladoras. Posso crer nisso sem nenhum problema, mas muitas vezes se trata de decisões jurídicas. A decisão sobre um pleito de reequilíbrio é uma decisão jurídica, em certa medida, em grande parte dela, é uma decisão jurídica se cabe o reequilíbrio daquele contrato. Então, é uma avaliação jurídica.
aí não tem por que o advogado do Estado deferir ao que os técnicos da agência consideraram. Aliás, na prática, o que acontece é, em primeiro lugar, quando você faz um pleito de reequilíbrio, isso vai para que a parte jurídica, a equipe jurídica da agência dê o seu parecer. E ali você não vai ter uma deferência, você vai ter o posicionamento jurídico dos advogados do Estado, no caso, né? Então, a deferência da técnica, eu acho que não inibe esse problema, na minha opinião. Você disse que a Procuradoria Federal não resolve o problema, concordo, mas eu falei que aí é só uma possibilidade de solução subótima. Assim, eu não acho que isso resolve o problema, mas acho que melhora. Eu acho que é melhor. Sabe por que eu acho que pode ter? Veja, uma das coisas é o viés esperado de um procurador federal é menor do que o viés do procurador, do que o advogado geral, do que o advogado da União, porque ele atua sempre fora do governo, dos interesses do governo, ele atua sempre para autarquias. Então, se você vai imaginar quais são os problemas de você ter quais são os problemas de você ter advogados do Estado atuando nas agências reguladoras? O primeiro problema é o path dependence, né? Você ter a dependência de trajetória, o sujeito que atua sempre para o governo, ele teria um viés para o governo, natural. Isso está na pressuposição de uma série de desenhos institucionais diferentes. A gente tenta evitar esse tipo de conflito em várias instituições. E o outro problema é que problemas mais diretos, né, daquele sujeito que pode estar submetido a pressões de seus superiores, etc, etc. A pressão dos seus superiores não se elimina com o desenho do Procuradoria Federal, mas a dependência de trajetória se elimina. Então, na medida em que se entenda que a dependência de trajetória leva a um viés decisório, o só fato de você separar em Procuradoria Federal e agência tem algum impacto. De novo, não é uma solução ideal, mas já seria melhor, na minha opinião. Já seria melhor que a gente tivesse aqui no Estado ou nos outros estados uma carreira separada para os procuradores de autarquias estaduais. Já seria melhor. Não seria ideal, mas já seria melhor. E aí, teve um momento que você disse, no fundo, talvez a gente esteja discutindo sobre se a gente prefere que a questão ao final seja, os conflitos ao final sejam decididos pelo juiz ou pela advocacia, ou pela advocacia do Estado. Eu não sei se a questão se resume a isso, mas eu quero reafirmar que, se fosse isso, eu, de fato, votaria pela decisão de ser do juiz. Por algumas razões. Em primeiro lugar, assim, os casos de conflito entre as agências reguladoras federais que chegam ao juiz são muito raros. Você falou de Bacen e CAD, foi há 20 anos. Que outros casos a gente teve de lá para cá, casos rumorosos? Em 20 anos. Então, assim, não sei se o risco de... Diga o que está. Diga o que está. Desculpa, Eduardo, peço. Não, vamos lá, não é melhor. Às vezes pula, né? O argumento, estou ficando velho, não, posso esquecer. Mas não acontece, sendo que o modelo federal é o modelo da unicidade orgânica. No caso da tendo procuradorias separadas, mas o argumento tá bom. prova, talvez, a meu favor, porque não se porque não tem a houvesse, Procuradoria talvez, Federal. O que eu acho que é o ponto aqui, só me permitir fazer o argumento, é que essa judicialização acontece sempre que há demanda de um particular, né? E a experiência demonstra que, como regra, a advocacia pública sustenta a decisão da agência, né? Basta ver, por exemplo, o nível de sucesso nas arbitragens envolvendo agências reguladoras federais, o nível de sucesso nos litígios judicializados. Então, assim, por um lado, você disse que há um baixo grau de judicialização, acredito que muito por conta de haver mecanismos de harmonização intestina à administração pública federal. E, por outro lado, basta examinar os casos em que a advocacia pública é chamada a defender a posição da agência, em que, em geral, o advogado público tem o vínculo básico com profissionalismo, vinculação à lei, defesa da sua missão institucional, que ele sabe que, atuando na agência, é diferente da atuação com a administração direta ou em funções de assessoramento jurídico a governo. Acho que esse seria só o meu ponto. Não, isso
acho que sobre esses dois pontos, eu acho que eu já tinha respondido. Acho que é só uma questão de desenho institucional. De novo, não é discutir se o sujeito lá, quando ele atua como advogado do Estado, ele vai atuar do jeito de um jeito e quando ele for para a agência, ele vai atuar de outro. É que assim, se você está fazendo o desenho, você não vai colocar isso no desenho. É isso. Você não se faz isso. Acho que em todas as instituições você toma cuidados desse tipo. Você não quer enviesar para uma solução. Interessante para você pensar, isso que o caso lá do Barroso, que ampliou a exceção para as universidades, ele só menciona a USP e a UERJ. Por quê? As universidades federais são universidades públicas dotadas de autonomia, mas não têm procuradorias jurídicas próprias. São os procuradores federais que estão vinculados ao sistema jurídico federal da AGU. A não ser que alguém vá sustentar que esse modelo, por envolver universidades públicas, é inconstitucional nesse ponto. Acredito que ninguém vá tão longe, né? Mas você tem razão, é uma opção de desenho institucional. A única coisa que eu estou dizendo é que uma opção por um desenho institucional diferente traz também externalidades negativas. Tem custos, tem com custos certeza. E alguns muito caros. E talvez a gente tenha uma visão realmente diferente do grau de autonomia. O que eu quis dizer, assim, claro, a promessa do Estado regulador envolve, né, decisões, mas você vê, no âmbito federal, as agências reguladoras, aí também você provavelmente está na posição dos que são contra, agências reguladoras são poder concedente também. Poder concedente e ente regulador, né? Que é uma opção que eu entendo, né? Pode ser um desenho institucional, talvez não tão bom quanto o dos estados, mas você evita outras externalidades, né? A agência tem esse comprometimento também de pensar enquanto que ela regula, inclusive usando o contrato no qual ela é o poder concedente. Então, ela não regula só com normas, ela adjudica o contrato e elabora, minuta e depois negocia os termos aditivos, tudo ali no âmbito da agência, que não necessariamente envolve a administração direta, que não é, no âmbito federal, como regra, salvo em um setor, né, que é o setor elétrico, o poder concedente. Então, o desenho institucional traz... Só por curiosidade, em relação a esse problema do poder concedente, você acha que o ideal seria, diante do próprio trade-off que existe aí, o ideal seria a agência ser com poder concedente ou não? Eu não acho que esse modelo seja o modelo federal, que a agência é o ente regulador e o poder concedente, que ele seja intrinsecamente incompatível com uma ideia de autonomia do ente regulador, sabe? Eu acho que ele envolve perdas e ganhos, como essa questão da advocacia pública. No caso da advocacia pública, Eduardo, eu estou dizendo algo mais do que os advogados públicos são leais ao seu mandato legal. Estou dizendo algo diferente disso. Estou dando um depoimento de alguém que há 30 anos está como procurador do Estado e, em alguns casos, como advogado, e vendo que, na prática, no meu testemunho, esse não é um problema institucional que mina de morte a autonomia das agências. Eu não vejo assim. Concebo que esse desenho institucional possa existir, que ele seria também compatível, mas diante do trade-off, eu ficaria com o modelo atual. E vocês, pessoal? Falamos para caramba. Estamos roucos aqui de tanto falar. A Tami, obviamente, a Tami... Eu achei interessantíssima a explanação dos dois professores, agradeço muito, e mostra muito como nós estamos alinhados nas nossas preocupações, porque as perguntas que eu e o Caio e o nosso grupo havíamos delineado para apresentar aos professores são exatamente essas que já foram traçadas. Então, assim, um ponto que nós nos questionamos e gostaria, no que toca ao professor Eduardo, por exemplo, é a provocação que o professor Gustavo fez. Qual seria o impacto da conformação, da atuação das agências nesses contratos? Qual a posição de contratante ou de interveniente, anuente, ou algo absolutamente autônomo em relação aos contratos? Como isso impactaria as conclusões que o senhor tem em relação ao tema, em relação a essa posição
à primeira vista, equidistante que a agência deveria manter em relação aos regulados e ao poder público. E em relação ao professor Gustavo, nós recuperamos, no âmbito do nosso grupo, uma publicação do IPEA sobre esse encontro que aconteceu em 2006. E uma das... O Campilongo, diversos professores... Isso, o professor Aragão também participou. Isso, e tinha até um participante que era da ANP também, que fez umas observações durante o evento, e um dos pontos que foi debatido foi o caso do Bacen e CAD, e na narrativa trazia-se que, a despeito da judicialização, a questão havia sido decidida internamente, por um termo que foi acordado entre CAD e Bacen, a denotar que talvez... Sim. Sim. Aquele entendimento. Então, a denotar que havia, sim, um certo receio do que poderia acontecer no âmbito do Poder Judiciário. Então, eu gostaria de ouvi-lo, professor Eduardo, em relação. O professor Gustavo comentou, né, que existem situações em que a agência não está como uma parte, uma entidade equidistante em relação ao poder público e ao regulado, mas sim como parte mesmo. Ela aparece como contratante e, ao mesmo tempo, como regulador. Como essa situação impactaria suas conclusões em relação à sua posição? Eu acho que essas situações, pelas mesmas razões, eu tendo a achar um problema quando a agência atua diretamente como poder concedente, né? Eu acho que quando isso acontece, ela não está atuando no modelo de agências, é um modelo totalmente diferente. De novo, é péssimo, a situação é totalmente insustentável. Não, as concessões estão aí, está funcionando e tal. Mas não é o que se esperava, não é o modelo ideal que a gente buscou implantar aqui. Acho que é basicamente isso. E quando a agência também atua, um outro ponto que o Gustavo falou foi, muitas vezes a agência tem atuações em que ela não é um árbitro neutro. Aí é um outro ponto, né? E eu disse, nesses casos, eu acho que não tem problema ela ser assessorada pela PGE. E acho, inclusive, que se poderia levar isso em conta para fazer um desenho em que, na atuação X, ela é assessorada por tal, na situação X, ela é assessorada por tal. O grande problema são essas situações mesmo, né? Os pleitos de reequilíbrio são parte significativa do funcionamento de uma concessão, né? Acontece desequilíbrios o tempo inteiro e o respeito ao direito ao reequilíbrio é parte fundamental para que as concessões possam funcionar. Que o julgamento da procedência jurídica desse pleito não seja feita por alguém totalmente neutro é um problema. Ainda que não seja algo que inviabilize totalmente o nosso sistema de concessões e tal, é um problema que poderia ser solucionado de uma forma melhor. Acho que talvez essa seja uma forma de formular o problema menos drasticamente, né? Porque, como eu comecei ali, que eu estava fazendo minha tese de uma forma dramática, a independência das agências reguladoras pressupõe a independência da sua assessoria jurídica. O Gustavo disse aqui, na prática as coisas funcionam, e de fato, acho que vale a pena fazer uma formulação menos dramática, mas considerar que ainda assim há um problema que poderia ser objeto de aperfeiçoamento. Muito obrigada, professor. Gostaria de abrir as perguntas, caso alguém queira participar. Pessoal, boa tarde, obrigado. Queria parabenizar a palestra dos professores, a organização, foi realmente muito boa a palestra, né? Esse modelo contraditório, né, que a gente até discutiu no grupo é muito bacana, porque é respeitoso e traz uma reflexão profunda.
E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta objetiva e uma reflexão também. A reflexão seria no sentido de que essa discussão sobre desenho institucional, ela é muito, ela tem um caráter estático. Então, assim, eu acho que a gente também poderia pensar em como que a atuação independente das procuradorias nas agências se dá na qualidade decisória daquilo que é produzido. Porque sempre que você tem essa análise estática, eu vou até assim, falar de desenho institucional, né? Porque eu tenho experiência de 15 anos de agência reguladora. Então, assim, a gente tem, tanto do ponto de vista institucional estático, por exemplo, agências reguladoras têm autonomia orçamentária e financeira. A autonomia financeira se dá, por exemplo, pelo fato de elas terem receitas próprias. Então, a gente sabe que, na prática, no direito financeiro, uma ANS que tem uma taxa própria, no desenho institucional dela, que em tese garantiria autonomia financeira, no modus operandi financeiro ela não tem, porque ela é sujeita a contingenciamento, ela não tem uma autonomia de como a gente tem, por exemplo, nos DODES, né, da Defensoria, do Tribunal de Contas. Então, mesmo num desenho institucional aparentemente perfeito, ele tem problemas no desenho dinâmico, né, da forma como aquilo realmente funciona. Então, eu acho que na questão do desenho, e eu queria trazer essa reflexão também, ver que vocês pensam nisso, até citando aqui Douglas North, que ele tem um artigo, Institutions, que ele fala sobre a questão das regras do jogo, né, regras que você tem de jogo de fato, né? E aí, por isso que eu fiz essa reflexão, porque eu acho que mais do que a gente sempre analisar o desenho institucional real, existe a forma como vai ser implementado e feito de fato esse desenho. E aí, com essa experiência que eu tenho, e quem trabalhou em agência, meu amigo que está aqui do meu lado também trabalhou, a gente vê que muita coisa que a gente vê no modelo ideal, ela não acontece na prática. Então, eu não sei até que ponto a melhor discussão seria do desenho ou seria uma discussão também relevante. O desenho institucional, claro, é muito relevante, mas eu acho que igualmente relevante seria analisar o grau de independência das decisões, e aí entra até na questão, por exemplo, do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, assim, qual foi o tipo de decisão, qual foi a deferência ao caráter técnico daquilo que a agência e os técnicos decidiram, onde que houve um enfrentamento do procurador naquele ponto. E aí eu entro na minha pergunta, que é exatamente esse. Qual é o papel que o procurador tem? Aí eu pergunto para vocês, que vocês têm mais experiência nisso, no limite em que ele pode entrar na decisão técnica de uma agência reguladora. Então, o exemplo do Eduardo acho que foi perfeito. Ao falar do reequilíbrio econômico e financeiro, eu entendo também que ele tem bastante caráter jurídico, não acho que é só jurídico, porque ele trabalha com custos, enfim, uma análise quantitativa, etc. Mas a gente fala de interpretação de contratos, de interpretação de norma, e mesmo sendo normas técnicas, elas também são normas jurídicas, porque são normas de instruções normativas, que são normas infralegais. E aí essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Como é que vocês veem o papel do procurador, até quando ele pode ir no limite técnico, até onde ele pode entrar? Porque acho que é uma dúvida que está na minha experiência hoje, eu tenho tido esse problema com o meu colega que trabalha comigo, com os outros colegas das outras agências, a gente discute e a gente fica numa dúvida muito grande, e eu queria que vocês falassem sobre isso. Desculpa, falei muito aqui, mas obrigado a todos. Obrigada, Vinícius. Não, foi ótima a ponderação, porque ela chama para uma análise do filme, não da fotografia, né? E de como há uma dinâmica de interação entre a advocacia pública, entre reguladores, governo e agentes privados também. Eu vou tentar responder com alguns exemplos, talvez dois principais. O primeiro foi um caso que aconteceu há alguns anos atrás no âmbito do setor de telecomunicações. A Lei Geral de Telecomunicações ela foi elaborada por uma boa fonte, por um ex-procurador do Estado de São Paulo, como vocês sabem, o professor Carlos Ari era um mentor do ministro Sérgio Mota, e ela teve muito cuidado em separar o que seriam competências do Congresso, competências do governo, do presidente da República, Ministério das Comunicações e competências da Anatel. Então, a questão tornou-se muito relevante porque a política pública do país era promover os chamados campeões nacionais. E aqui pouco importava se os advogados da União
os procuradores federais que atuaram no caso eram favoráveis ou não, e pouco importa a minha opinião também sobre os campeões nacionais. Mas um dos campeões nacionais, que era no setor de telecom, a Oi, Telemar, e o governo nitidamente estava empenhado, e o BNDES deu financiamento para a Telemar adquirir o controle da Brasil Telecom. Mas para isso era necessário aprovar um novo Plano Geral de Outorgas, o PGO. Como é que isso era disciplinado na Lei Geral de Telecomunicações? A Anatel propunha um Plano Geral de Outorgas e a competência para aprová-lo ou não na LGT é do Presidente da República, por decreto. Houve a proposta de alteração para viabilizar essa fusão do setor, o governo apoiava, o presidente disse que queria que a Anatel aprovasse, a Anatel não propôs a mudança do Plano Geral de Outorgas no sentido de viabilizar essa fusão da Telemar com a Brasil Telecom. Aí o presidente da República foi lá e falou assim, mas a competência para aprovar é minha por decreto. O presidente Lula editou um decreto. E aí a questão voltou para a Anatel disse, é uma violação à minha autonomia, porque eu não propus. O presidente disse, não é a sua autonomia, ela foi relativizada pela lei, nos termos da lei, e a competência para aprovar ou não é minha. Se eu posso aprovar alguma coisa ou não aprovar, eu que decido qual será o Plano Geral de Outorgas. Aí a questão foi decidida pela Procuradoria-Geral Federal junto à Anatel, que disse o seguinte, eu entendo e respeito a posição do colegiado, da diretoria colegiada, do ponto de vista técnico, de dizer, olha, não é bom para o país essa concentração. Talvez não fosse mesmo, né? Aconteceu depois com a Telemar, mas não sei também se foram problemas gerenciais aqui, enfim, não me cabe fazer esse tipo de comentário. Mas, do ponto de vista jurídico, a Anatel tem que se curvar em matéria de aprovação de Plano Geral de Outorgas a competência do Presidente da República. Alguém há de dizer, não, é porque ele era um procurador federal vinculado à AGU, quis agradar o presidente, ao governo, blá, blá, blá. E alguém poderá supor de boa fé que ele falou, olha, eu entendo, como eu entendo, que nesse caso houve uma distribuição de competências feita pela lei e se considerou, no momento da promulgação da lei, que essa competência deveria ser exercida pelo mandatário político do país, que exerceu de forma distinta do entendimento da Anatel. Era uma decisão sujeita a um grau maior de politicidade do que tecnicidade. A Anatel fez público o seu entendimento, eu achei até interessante, o conselho diretor da Anatel falou, olha, não acho recomendável, não proponho isso. E o presidente tomou a decisão final que, a meu ver, à luz da lei, cabia a ele decidir. A Procuradoria Federal agiu assim. Suponho, tá, que se a lei dissesse, cabe ao conselho diretor da Anatel discutir e aprovar o Plano Geral de Outorgas, se não aprovasse, tole turquesio. Estava acabado o problema, palavra final da Anatel. Mas, nesse caso, havia uma competência do presidente da República que foi considerada suficiente. Então, nesse primeiro caso, acho que a advocacia pública agiu bem. E se houvesse, talvez, um ente, um órgão próprio, é possível. Porque que órgão próprio, Eduardo, né? Um advogado que esteja à disposição do conselho diretor, ele ia dizer, não, vale a palavra da Anatel. E o governo e a AGU ia dizer, vale a palavra do presidente. A matéria ia ser judicializada. E aí, de novo, o juiz federal de Brasília ia dar uma liminar e a questão ia ficar judicializada, ia para o TRF1, ia para o STJ, para o Supremo, e possivelmente ia demorar alguns anos e tal. Então, bem ou mal, houve uma solução institucional para esse problema, que é um problema que acontece, né? No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, esse seria o segundo exemplo. Eu vivi isso algumas vezes, que no Estado há essa distinção, o poder concedente é o Estado, acho que aqui em São Paulo da mesma forma, e tem lá duas agências reguladoras, aqui você já tem a SP Águas, que é a terceira. Mas há situações em que de cabimento de recurso hierárquico impróprio. A previsão da legislação estadual há em algumas situações assim. A PGE, eu fui chamado a opinar. Por acaso, eu não estava em nenhum cargo em comissão, eu estava onde eu estou atualmente, que é a Procuradoria Administrativa, dei um parecer
que, como era uma norma excepcional no sistema de autonomia da agência, o cabimento tinha que ser interpretado restritivamente, já que, como qualquer exceção, ela demanda previsão expressa e se interpreta restritivamente, mas havia ali a previsão legal. Então, o que eu disse como procurador do Estado é: cabe o recurso hierárquico impróprio, mas o limite da devolução dele é o limite estrito da lei, não pode ser interpretado ampliativamente. Também não estou querendo fazer autoapologia, mas eu acho que eu cumpri meu dever e, enfim, acabei desagradando gregos e troianos, né? Porque o governo queria que eu dissesse: não, cabe, não sei o quê, e a agência queria provavelmente que eu dissesse: não cabe nem quanto a isso. Mas, então, respondendo a sua pergunta, o limite é tênue? Porque há questões técnicas embebidas em discussões jurídicas e discussões jurídicas que envolvem termos, categorias técnicas, mas isso é tão inevitável para os advogados públicos quanto é para os magistrados. O exemplo do Gustavo ilustra como há inúmeros desenhos institucionais possíveis, né? E retomo o ponto lá de quando se faz uma discussão dessa de desenho institucional, o que você está querendo não é dizer precisa ser esse ou precisa ser aquele. Os argumentos precisam ser entendidos no sentido de aperfeiçoamento, do tipo, isso daqui faria com que se aperfeiçoasse tal ponto, isso desaperfeiçoasse esse outro. Essa é a melhor forma de entender o argumento, ainda que no momento do debate a gente adote frases um pouco mais dramáticas, como eu disse da outra vez. Mas ainda assim, você deu o problema de, olha, mesmo quando a gente faz um desenho institucional considerado perfeito, na prática acaba tendo um problema, né? Você prevê a autonomia financeira baseada na cobrança de taxas e, na sequência, isso aí não é respeitado. Bom, mesmo assim, me parece que é melhor que você desenhe bem, para deixar que depois, como se diz lá no Nordeste, esculhambem, do que você já desenhe mal, porque nada vai obstar a esculhambação posterior. E aí, o outro ponto que você levantou, a dificuldade de saber o que é técnico, o que é jurídico, isso foi um ponto muito relevante na minha tese de doutorado, né, que eu tratava sobre deferência à administração pública, e parte das teses que pretendem determinar a intensidade do controle, ela tem a ver com a natureza da questão que é colocada, e há, na prática, essa dificuldade enorme de se entender se uma questão é técnica ou jurídica, né? No caso vários países têm esse tipo de determinação. Se a questão for técnica, deferência; se a questão for jurídica, não deferência. E isso estava muito mais bem tratado lá na sua brilhante tese de doutorado, Gustavo, em que você colocava: quanto mais técnica for a questão, ou quanto mais jurídica for a questão, ela vai tender a um maior controle, ou um menor controle. É uma forma muito mais precisa de se colocar. Mas aí eu notei, ao refletir sobre sua questão, que o Gustavo me colocou na posição aqui de finalmente defender os juízes e dizer que os juízes devem decidir questões regulatórias. Depois de passar a vida dizendo ele tem que deferir, aí agora eu estou aqui dizendo: não, tem que ser o juiz, é o juiz que vai decidir essa questão. Mas, bom. Eu acho que a gente está acabando, né? Eu não queria deixar de fazer uma observação. Felizmente, nesse momento, eu, Eduardo, Tami, Caio, todos nós aqui, não sei se tem algum americano aqui, nós não somos advogados ou procuradores ou professores norte-americanos, porque se fôssemos, o tema relevante seria a própria autonomia do Banco Central e das agências reguladoras no país. Agora, acho que parece agora irreversível, salvo se a diretora lá do Federal Reserve desistir do litígio. Ela ajuizou uma ação para se manter no cargo e o presidente dos Estados Unidos disse que está pronto para a batalha judicial, que significa que ele quer chegar à Suprema Corte, e se chegar à Suprema Corte, o que vai estar em discussão não é só o cargo da moça, não é só a autonomia do Federal Reserve, mas o próprio modelo de agência reguladora independente nos Estados Unidos. Então, se estivéssemos lá, certamente a gente não estaria falando sobre esse ponto, que é muito relevante, Eduardo, e eu sou o primeiro a reconhecer, sou um pouco mais antigo que a maioria aqui,
e é incrível que isso aconteça, né? Então, minha posição em geral é como é seu nome? Desculpa, você me falou do Rio. O Vinícius me falou, não, eu sou do último concurso, de 30 anos atrás, o meu concurso. Mas eu me lembro, no Rio, o fenômeno que aconteceu com a Defensoria Pública, ela nasceu por desmembramento do Ministério Público, aqui em São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado. Então, realmente, a autonomia do advogado em relação à função importa, né? Você tinha um problema do defensor público no Rio defender um réu num processo contra o Ministério Público, que era a instituição mãe dele. E aqui, do advogado do hipossuficiente, do defensor público, defender contra o Estado. Então, essas eram questões de desenho institucional muito relevantes. Então, eu não negligencio isso, não diminuo o tamanho do problema, mas eu só acho que aqui não se aplica exatamente, Eduardo, a lógica do quanto mais autonomia melhor, sem considerar que há efeitos colaterais, há ruídos, há problemas que podem decorrer desse tipo de solução. Gostaria de agradecer a Tami pela mediação, pelas perguntas, ao Vinícius pela pergunta, aos professores pela brilhante exposição e pela satisfatória resposta às perguntas que foram. Aproveitando a pergunta do Vinícius, acho que existem muitos estudos, né, analisando e medindo a independência das agências reguladoras do ponto de vista estático, do seu desenho institucional e também na prática, né, na forma como esse desenho é aplicado. Mas eu entendo que também o desenho institucional, de certa forma, ele é dinâmico, na medida em que ele está o tempo inteiro sendo revisto, reformulado e, de certa forma, aprimorado ou piorado. Aqui no estado de São Paulo, acho que a gente tem uma experiência positiva de aprimoramento desse desenho institucional, que é a própria reformulação do marco legal das agências que ocorreu no ano passado. O professor Gustavo esteve aqui para comentar esse diploma, e essa questão da autonomia orçamentária e financeira foi um dos pontos tratados nessa lei, inclusive com a previsão da vedação com o gerenciamento das receitas das agências reguladoras do Estado. Então, e essa foi uma inovação, assim como várias outras, patrocinada pela Advocacia Pública, patrocinada pela Procuradoria-Geral do Estado, que, em função da experiência institucional no tema, teve a capacidade de detectar problemas e as suas possíveis soluções dentro do marco constitucional brasileiro. Então, acho que esse é um ponto a se lembrar. E também lembrar, do ponto de vista como mais autonomia, menos autonomia, tem consequências, aí até lembrando o exemplo norte-americano, aqui que o professor Gustavo Benenboim bem tratou, nos Estados Unidos tem uma discussão muito grande sobre a autonomia orçamentária e financeira das agências, e algumas delas têm uma autonomia tal que elas próprias podem propor as suas propostas de lei orçamentária ao Congresso norte-americano. E tem um estudo muito interessante que identifica que isso não necessariamente significa que, na prática, essas agências têm mais recursos do que as agências menos independentes e que, portanto, estão sujeitas ao orçamento do Poder Executivo como um todo e têm a sua proposta orçamentária apresentada pelo Executivo ao Legislativo norte-americano. Quer dizer, na prática, o que se verifica é que, a despeito da autonomia dessas agências, elas não têm uma pujança política tão grande de fazer valer os seus interesses políticos no Congresso, e isso acaba resultando em menos dotações orçamentárias do que agências menos independentes possuem. Então, toda essa questão de autonomia, mais autonomia, menos autonomia, tem consequências para além da autonomia em si, e que não são necessariamente consequências boas ou ruins. Não sei se o professor Eduardo quer falar sobre esse ponto, e depois dessa fala do professor, a gente encerra esse encontro. Não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa sobre isso também, mas eu gostaria só de encerrar nossa participação, minha da Tami, sobre isso, com essa matéria, e Eduardo, vamos te ouvir aí. Gustavo, se quiser fazer uma parte depois, fica à vontade, a gente encerra desse jeito. Só ia dizer que eu não conhecia esse caso, eu achei muito interessante, de fato, o seu comentário. E dizer finalmente que eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos um empate, né, jogando na retranca, que não tenha perdido de 4-0 como o Inter. Queria só lembrar a dissertação de mestrado do Caio, que foi um trabalho excepcional sobre exatamente competências do Poder Executivo vis-à-vis da atuação de entes reguladores autônomos, um excelente trabalho. E o ponto sobre
Estados Unidos, e talvez tenha uma nuance, né, que é o fato de que já talvez há 15 anos haja dois ou três precedentes em que a Suprema Corte vem balançando sobre o tema da autonomia das agências, né? O caso de 2010 e o caso de 2020 foram dois casos interessantes. Um em que o tribunal julgou inconstitucional uma filhote de agência, mas criada por lei, mas cuja autonomia era controlada por uma outra agência, e aí se considerou que essa autonomia de segundo grau não seria possível no modelo, ficava muito distante da supervisão presidencial e ministerial e tal. E no caso de 2020 era o caso lá de uma autoridade administrativa independente que havia um órgão monocrático, né? Um único ocupante tomava as decisões e aquilo foi considerado inconstitucional. Alguns especialistas consideram que eles estão sinalizando que a decisão de 1935, que até então se mantinha rígida, pode ser questionada, e talvez seja nesse caso aí do Federal Reserve ou de outra agência autônoma. Eduardo, também eu queria só, última coisa que eu falo, lembrar que quando uma agência reguladora é demandada, tanto em juízo como em sede arbitral, o fato também é observação prática, empírica, tá? O fato dela ser patrocinada no âmbito federal por um órgão da AGU e no âmbito dos estados pela Procuradoria-Geral do Estado, acho que isso é assim verdade no Rio, como aqui em São Paulo, é uma garantia de um peso institucional que, pelo menos no curto prazo ou no médio prazo, um novo órgão jurídico dessas entidades não teria, né? Então, talvez isso também seja a favor de soluções institucionais intestinas que, né, criam um certo insulamento também do procurador, mas que não retirem da instituição o patrocínio, pelo menos o patrocínio judicial. Obrigado, gente. Queria agradecer de novo a todos que estão participando. Hoje a gente tem remotamente mais de 130 pessoas e cerca de 70 aqui inscritos pessoalmente. Eu queria agradecer a Flávia Depinec, que hoje está acompanhando a gente remotamente por questões familiares, e agradecer a parceria na coordenação desse grupo de pesquisa. Saudar mais uma vez o professor Gustavo, o professor Eduardo, a Tami, e dizer para o Eduardo minha solidariedade como botafoguense. Eu sei o que é tomar 4 gols do Palmeiras, eu sei como... Mas no ano seguinte as coisas podem se desenvolver de um jeito diferente. Acho que o Botafogo dá uma boa experiência disso. Mas aqui eu diria que foi um empate. Fiquem tranquilos todos. Então, agradecer muito a todos vocês e encerrar aqui a nossa apresentação por hoje, gente. Muito obrigado.